Pois é, né? Acabou. E, nossa, eu não pensei que eu ia ficar tão satisfeito com um final como esse. Quebrou muitos tabus, hein? Enfim, muito obrigado, Jonathan Hickman. Fala, Cris, o Bleta falando aqui, é Spider e meu amigo. Vamos lá, né? Vamos agora contar a história do último capítulo de Homem-Aranha Ultimate. Ou, né, para os mais íntimos, Spider-Man Ultimate. Enfim, vamos lá. E esse final, por incrível que pareça, atendeu as minhas expectativas. Você já vai entender o porquê. Enfim, vamos lá então, né? O último vídeo de Ultimate Homem-Aranha. Ai, meu Deus, que saga. Então, cheio de enrolação? Vai, Venom! Bom, vamos lá, né? A edição acaba iniciando justamente no mesmo momento que acabou a edição número 23, que é com Peter Parker lá basicamente todo ferrado, todo esbagaçado de porrada, onde naquele momento o Peter Parker ele tá sendo controlado pelo Senhor Negativo. Onde o Senhor Negativo acabou controlando ele, e nesse momento que eles estão controlando ele, o Senhor Negativo está conversando justo com o Wilson Fisk, e temos uma conversa até mesmo bem interessante entre eles dois, porque basicamente o Wilson Fisk está falando, pô cara, você quer que eu liberte ele para você ter uma luta justa com ele, para você ter uma luta justa e ter uma luta, por assim dizer, por igual? E aí o Wilson Fisk, cara, ele não tá pra brincadeira nessa edição não, o cara tá realmente querendo matar, por assim dizer, todas as pessoas que querem ir contra ele. Ele até mesmo fala, pô, eu sempre lutei contra pessoas que quiseram o meu mal, que quiserem me decepcionar, que quiserem me derrubar. E agora eu vou lutar, mesmo que seja algo injusto ou algo assim do tipo. E que basicamente o Senhor Negativo fala, pô, melhor não lutar, porque ele não vai conseguir, porque basicamente ele tá sendo controlado pelo Senhor Negativo. E aí o Peter Parker saca que beleza, eu sei que eu tô sendo controlado pelo Senhor Negativo. E aí no momento que aquela montanha vai literalmente pra cima do Peter Parker aproveita aquele momento, já que ele não consegue atacar o Wilson, ele vai atacar o Senhor Negativo, lançando uma teia nele e puxando o Senhor Negativo na linha de frente, por assim dizer, do Wilson Fisk, para o Wilson Fisk acertar o Senhor Negativo, para aí sim liberar o controle da mente do Peter Parker, para ele realmente conseguir lutar contra o Wilson Fisk. Bem inteligente por sinal, hein, eu achei. E aí é nos cortado realmente para o Felícia e para o Richard, onde ele basicamente, esses dois estão lá no subsolo, literalmente abaixo da onde está acontecendo a luta do Peter Parker com o Wilson, no Senhor Negativo, onde eles basicamente estão tentando colocar o sistema de defesa lá naquele local do cofre. Só que aí eles não estão conseguindo porque o sistema de defesa está atacando eles dois. E aí o Richard Parker acaba realmente assumindo a forma Venom e acaba lutando contra os inimigos lá, dando tempo e até mesmo tentando ao máximo para conseguir que Felicia Hart consiga realmente fazer a desabilitação do sistema. E aí quando ele vai lá, ele tá conseguindo de boa conseguir fazer as coisas lá, derrotando. Só que aí temos um problema. O sistema consegue, por assim dizer, pegar a Felicia Hard, mas aí o Richard Parker consegue salvar ela, só que aí por conta do sistema está basicamente se enfiando, por assim dizer, dentro do traje do Richard, acaba que naquele momento o próprio sistema de segurança começa a copiar os trajes do Richard, já que eles são feitos basicamente parecido com a mesma tecnologia. E aí, por conta disso, até mesmo a própria IA do Richard Parker acaba falando que eles estão tendo um grande problema, que ele está sugando eles, que ele está sendo literalmente um de nós. Em resumo, a tecnologia do Wilson Fisk está literalmente copiando a tecnologia do Richard Parker, fazendo que eles criassem a própria versão do Venom. No caso, um Venom, tipo um anti-Venom, acabam criando naquele cenário. E aí, os dois acabam tendo um grande problema. Paralelamente, aí nós voltamos realmente para a luta do Peter Parker com o Wilson Fisk, e basicamente lá tá acontecendo realmente uma luta muito tremenda. Ao mesmo tempo que tá realmente rolando essa luta entre o Fisk e o Peter Parker, acaba que o Wilson Fisk consegue projetar, através pelas câmeras, o que realmente está acontecendo lá embaixo. Então o Peter Parker consegue ver o que o seu filho e a Felicia Hart está acontecendo lá, que eles estão sendo atacados, um monte de coisa assim do tipo. E aí o Wilson Fisk fala que realmente aposta que realmente as crianças vão realmente perder, que vão morrer, que hoje ele realmente está apostando que hoje ele vai conseguir a morte de todos os pais e todos os filhos que existem no mundo hoje. E aí, nesse mesmo momento que acontece, por assim dizer, esse lance de aposta, dessa coisa que está acontecendo pelas crianças, acaba que basicamente nós temos um flashback que volta na edição passada, na edição 23, onde nós temos basicamente o Peter Parker basicamente recebendo o dispositivo do Dr. Octavius, falando que esse dispositivo tem uma nanotecnologia que vai, por assim dizer, cortar a nanotecnologia que tem dentro do corpo do Wilson Fisk, que deixa ele muito vezes mais forte. Só que o Peter Parker fica confuso, porque ele diz, como vocês têm certeza que isso aqui vai funcionar? E aí aparece o Harry Osborn e fala que a gente testou isso muitas vezes no mercenário, pois em edições bem passadas
eles tinham capturado o mercenário e ficaram testando, fazendo ele literalmente uma cobaia de testes até que desse realmente o certo. Peter Parker fica muito receoso, mas aí o Harry Osborn fala, cara, vai em frente e vai lá realmente derrotar o Wilson Fisk, que isso aí realmente vai dar certo. E aí basicamente realmente acontece isso. O Peter Parker tá lá com o dispositivo mais ou menos perto da cintura para injetar realmente no próprio Wilson Fisk, só que aí ele acaba levando um golpe e aí acaba que o dispositivo fica perto de uma janela. Nesse momento o Wilson Fisk acaba fazendo um discurso basicamente falando que ele ama essa parte do momento, a parte onde o super-herói ou a pessoa está muito inferiorizada, onde a pessoa está sem esperança. É esse o momento que o Wilson Fisk fala que ele ama, porque é nesse momento que ele consegue destruir a esperança da pessoa e até mesmo a linhagem da pessoa, por assim dizer. E aí realmente cortando para o Richard Parker e a Felicia Hardy, evidentemente eles estão realmente sendo muito esbagaçados pela nanotecnologia, onde naquele momento a tecnologia começou a copiar muito mais o sistema do traje do Richard, que começou a duplicar os Venoms, então tem muito mais anti-Venoms, por assim dizer, dentro do local. E aí, acaba que naquele momento, a inteligência artificial do Richard Parker começa a falar, cara, o cofre, ele é feito de nanotecnologia, a gente precisa nesse momento realmente se conectar, só que há um grande risco, porque tem chance, ao mesmo tempo de conectar realmente a nanotecnologia do cofre, tem chance de machucar o Richard Parker. Aí o Richard Parker acaba falando que a gente tem que salvar as pessoas, e é naquele momento que realmente eles pensam, por assim dizer, a nanotecnologia dá a sugestão de fugir, a Felicia Hardy fala que conseguiu abrir o cofre, conseguiu realmente estar dentro do sistema. E é naquele momento que o Richard Parker acaba pensando em que lado ele vai ficar. Se ele realmente vai fugir para conseguir se salvar, ou se ele realmente vai lá para conseguir enfiar dentro da nanotecnologia e conseguir salvar sua família. E realmente ele toma essa decisão de realmente ir para a nanotecnologia e realmente salvar a sua família. Ele até mesmo fala, se ele for realmente, ele vai salvar seu pai, sua mãe, sua irmã, sua família inteira e todo mundo. Então ele acaba tomando essa decisão, bem parecida realmente com a decisão do pai, pegou essa parte do pai, por assim dizer, e ele realmente vai lá. Só que quando ele realmente vai fazer por assim dizer, realmente concluir o sistema, quando ele vai concluir o sistema, acaba que naquele momento ativa o modo pânico. O Peter Parker também fica desesperado, porque ele realmente não acredita que aquilo lá realmente aconteceu, que o modo pânico foi ativado. Acaba que naquele momento o Wilson Fisk fica feliz com aquela decisão, porque realmente agora, basicamente, Peter Parker não tem mais esperança. Acabou pra ele. Ele até mesmo faz uma promessa, falando que, Peter, eu vou te fazer uma promessa que essa aqui eu faço questão de cumprir. Quando o seu filho e você estiverem mortos, eu vou fazer questão de fazer que os seus corpos, que suas sepulturas fossem realmente separados entre os dois polos do mundo. Realmente que os seus corpos ficassem realmente separados. Mas ao mesmo tempo é nos cortado para o JJ Jameson e também o Tio Ben, onde claramente, após ele realmente lançarem todas as informações sobre o Wilson Fisk, sobre aquela criação daquele mundo, sobre aquele momento lá, tanto que eu vou até narrar porque essa parte aqui foi espetacular, eles começam realmente a falarem realmente o que aconteceu com aquele mundo. Eles até mesmo falam que é difícil ouvir que esse mundo não é o que você acreditava que era. Algumas pessoas vão até negar até o último dia que morrerem. Elas não têm ouvidos para ouvir, mas você tem e pode ouvir, e deve ouvir. Porque a realidade é que todo o poder está nas mãos do Fisk, que o que você tem vivendo é tudo uma ilusão. Ao mesmo tempo que nós realmente tem isso acontecendo, essa narração, a revelação realmente para o mundo, nós temos também a luta realmente do Wilson Fisk com o Homem-Aranha. Só que dessa vez a verdadeira luta, porque agora o Peter Parker está com sangue nos olhos e começa realmente a lutar contra o Wilson Fisk, fazer um monte de coisa, joga pra ele pra um canto, tenta pegar o dispositivo pra injetar dentro do Wilson Fisk, só que aí finalmente, realmente, após toda essa baracutaia acontece entre eles dois, o Peter Parker finalmente consegue injetar o dispositivo dentro da pele do Wilson Fisk, fazendo que, por assim dizer, o traje que carregava dentro do corpo do Wilson Fisk fosse realmente desativado. E aí continua realmente o discurso que diz: a própria ideia de que o homem pode realmente governar tanto abaixo dele é o que eles querem que você acredite. E é isso que estão tão longe da verdade. Veja, eles querem roubar sua esperança, querem sedá-lo com a cultura deles, fazer o que for preciso para mantê-lo com medo e fracos. Mas é uma mentira, pois são eles que vivem com medo, são eles que são fracos. E aí, realmente, no meio dessa narração, é realmente nos mostrado a Felicia Hardy, junto com o Richard, eles tentando realmente colocar os dispositivos para realmente desativar tanto o modo pânico, mas também toda aquela IA, tá realmente a Felicia Hardy sendo envolvida pelo sistema de defesa, basicamente quase sendo triturado, por assim dizer, e naquele momento que está sendo envolvida pelo sistema de defesa, o Richard acaba sendo atacado por múltiplos Venoms. E a única solução realmente para ele não ser atacado, para ele não ser machucado ou ser ferido ou morto, é realmente ele se desconectar do traje do Venom.
o traje Pico, no caso, Pico Tecnólogo. E ao mesmo tempo que ele realmente quer tomar essa decisão de sair do traje do Venom, é nos cortado para o Peter, onde o Peter Parker, mesmo o Wilson Fisk ter já sido derrotado, ele tá infligindo um monte de golpes na cara dele, falando já acabou, chega. E aí acaba que o Rei do Crime acaba realmente dando um sorriso, muito filho da mãe mesmo, olhando pra cima e vendo que realmente que o Richard Parker saiu do sistema de defesa, saiu do traje do Venom. E aí ele acaba realmente zombando na cara do Peter, dando parabéns, que bom, né, que você venceu, mas acabou que praticamente eu ganhei, que eu acabei levando o que é mais precioso seu. Que no caso é o próprio filho que vai acabar sendo morto pelo próprio sistema de defesa. E é naquele momento que o Peter Parker não vê outra solução e realmente deixar o Wilson Fisk pra lá, dar o último golpe lá, deixa o Wilson Fisk pra lá e desce pra realmente conseguir salvar as crianças. Ao mesmo tempo que continua novamente a narração naquele mesmo momento falando que então nós podemos vencer, mas a custo alto ou baixo. Nós podemos realmente vencer. E aí o Peter Parker chega realmente lá, tenta realmente abrir as portas lá com toda a força que tem e acaba que ele vê basicamente os seus filhos, o seu filho e a Felicidade basicamente sendo engolidos pelo sistema, mas acaba que eles realmente conseguem colocar um dispositivo e todo o sistema é realmente desativado. Todo o sistema realmente é desativado e não somente o sistema é todo desativado, mas como a visão do criador não tem mais visão sobre eles, eles acabaram se tornando invisíveis durante aos olhos do criador e é naquele momento que realmente nós temos o primeiro, olha só, o primeiro beijo da Felicia Hardy com o Richard Parker. E aí o Peter Parker acha até aquilo lá bem engraçado, né? A roupa do Venom acaba se materializando ao lado do Peter e fala que, olha, ele salvou o dia. Ele basicamente conseguiu salvar a vida de vocês. E aí o Peter Parker acaba até falando, olha, ele vai estar de castigo. Aí acaba que o Richard Parker fala, bom, valeu a pena pelo menos, né? Ele conseguiu ficar com a menina, basicamente agora assumiu que os dois estão namorando, né? Mas aí, tempos depois, né, já um pouquinho mais tarde, é realmente nos cortado, realmente foi o Wilson Fisk, onde tá continuando uma narração, só que dessa vez não é a narração do JJ Jameson falando lá da revelação ao mundo, mas na verdade é na revelação realmente do Capitão Britânico junto com o Mistério, onde de fato naquele momento realmente foi alinhado. Agora, o Wilson Fisk não faz mais parte da linhagem do criador, como estava realmente nas edições anteriores. Agora realmente foi feito o contrato e agora os mistérios realmente agora são parte do criador. Agora eles realmente fazem parte disso, fazem parte dessa vigilância, por assim dizer. E realmente agora o mistério é agora, por assim dizer, um arauto do criador. É nos cortado para bem mais tarde agora, realmente já no topo do prédio mesmo, onde está realmente o Wilson Fisk junto com o Senhor Negativo conversando. E aí o Senhor Negativo fala, cara, você tá na bosta agora, não tem jeito, você foi exposto, você não tem mais agora a autoridade do criador, você perdeu seus poderes, agora você tá abaixo, você tá no zero, você, enfim, perdeu tudo. E pensar que eu vim aqui realmente para matar vocês. Que bom, né? Pelo menos eles lembraram disso, né? No anterior a gente pensou que ele ia matar o Rei do Crime, só que, né? Só que acontece uma coisa que até mesmo recompensou. Que é basicamente o seguinte, eles acabam conversando e o Wilson Fisk, em vez de ficar muito bravo, meu Deus, perdi tudo, meu clichê de vilão que perde tudo, ele fica feliz. Falou, cara, faz anos que eu não sinto essa sensação de perder, mas agora esse ânimo, esse vigor de querer conquistar. E aí, né, basicamente dando a entender que, beleza, já que ele perdeu tudo, agora ele vai lutar com tudo que ele tem para voltar a subir ao topo, ficar de novo ao topo da montanha, onde é o lugar dele. E ele se sente animado com isso. E o Seu Negativo, ele tá realmente... tá nem aí mais pro Wilson Fisk que fala, cara, sabe o que eu acho que deveria fazer? Eu acho que deveria pular. No caso, pular do prédio. E aí acaba que rola uma briga entre os dois, você deve pular, eu acho que não sei o quê. E basicamente acaba que o Seu Negativo toca realmente no Wilson Fisk. Ele fica literalmente na beira do prédio. E aí fala que realmente deve pular e o Wilson Fisk realmente pula. Só que não pula sozinho, porque ele pula junto com o Senhor Negativo e os dois caem para a morte certa, e onde realmente é nos reportado que realmente o Senhor Negativo e o Wilson Fisk realmente acabaram sendo mortos. E aí realmente é nos anunciado que realmente acabou, né? O Wilson Fisk é anunciado que ele tá morto, é até mostrado no jornal bem assustador, por sinal, demonstrar realmente que eles caíram no chão, mas enfim, acabaram realmente mostrando que eles estão mortos, que acabou, e aí tá basicamente o JJ Jameson e o Tio Ben comemorando, porque pô, acabou, publicamos, realmente deu tudo certo, e eles até mesmo fazem uma piada, cara, eu acho que nós deveríamos nos apresentar. E aí, é só uma piada, porque realmente eles não vão se aposentar, eles vão continuar com esse plano de continuar fazendo o jornal. E aí é nos cortado realmente para o Harry Osborn conversando com a Gwen. E eu não nego que até mesmo eu fiquei com essa dúvida. Como assim a Gwen? Ela não estava morta? A gente sabia que aquele mistério era a Gwen, mas o mistério tá, a Gwen tá nova, basicamente, tá normal, tá bem. E aí até quer nos explicar nessa cena, que é o seguinte, bom,
temos realmente a revelação que realmente o plano deu certo. O criador não tem mais a visão do Peter Parker, da família dele, do Ben, enfim, tá seguro, basicamente, eles são seguros. Tanto eles, tanto a Gwen e o Harry. Só que aí, né, com essa revelação que a Gwen tá viva, que ela tá bem, ela foi a única que sobreviveu, só que aí falou, olha, vocês estão bem, só não infringam, que agora vocês têm minha bênção pra atuar na cidade como super-heróis, enfim, pra fazer essas coisas, só não infringam essas outras coisas, mas de resto estão liberados pra fazer o que vocês quiserem, pra salvar pessoas, enfim. Basicamente eles podem fazer as coisas, podem liberar, porque agora a Gwen tá sob controle, tá orientando de uma forma bem mais justa, por assim dizer. Só que aí o que acaba acontecendo é o quê? Aí temos a revelação. Só que aí o Harry fala, tipo, Gwen, eu não tô falando sobre isso, sobre essa situação que aconteceu, eu tô falando sobre a gente. Eu e você, pô, você tinha morrido, não sei o quê. E aí a Gwen nos revela que após aquela explosão que aconteceu nos capítulos passados, todo mundo não morreu. O que aconteceu foi o seguinte, pô, todo mundo tá com aquele amuleto, acabou que o amuleto infundiu todas as pessoas do grupo Mistério em uma pessoa só. E a pessoa que foi escolhida foi a Gwen. Então a Gwen, sempre, desde que ela foi aceitada, se você ler o quadrinho, ela sempre está se referindo como nós. Então ela sempre não está se referindo só a ela. Ela está se referindo ao Robbie, está se referindo ao Wesley, está se referindo à irmã do seu negativo, enfim. É todo mundo que está dentro dela agora. Agora, todas as pessoas é uma pessoa só, é uma só personalidade, mas são todas as pessoas que estão em uma só pessoa, por assim dizer. É complicado, mas em resumo, todas as pessoas se tornaram uma pessoa só, por assim dizer. O Harry não pode fazer mais nada, porque basicamente ele sabe que a Gwen tá lá, mas também tem outras pessoas lá dentro lá. Existem outras mentes dentro da Gwen. E aí acaba que não tem mais jeito de realmente ele ter um relacionamento com a Gwen. O casamento basicamente agora acabou. E aí, basicamente, ok, o Harry aceita e segue em frente. E é naquele momento que aparece o abençoado pai dele, Naya, né, Norman Osborn, e fala que tá totalmente decepcionado com ele, que se ele não tivesse morto, a tanta vergonha que foi, me mataria, realmente essa garota fez certo, realmente você não vale nada, enfim, fazendo o que o Norman Osborn faz melhor com o filho, né? Maltratar o bicho, né? Enfim. E aí, basicamente, o Harry Osborn sai de lá, segue agora a sua vida e encontra o Peter Parker. E aí acaba que o Peter Parker, eles se encontram e fala o que ele vai fazer agora, né? O Peter Parker pergunta para o Harry e o Harry fala, cara, eu vou precisar tirar essa IA do Norman da meu capacete, sinceramente. E aí eles continuam o diálogo, né? Basicamente um diálogo muito bonito, que é basicamente o seguinte. E aí, não, descarregou. Obrigado. Enfim, vamos lá. Aí acaba que nossa, tá ficando muito escuro o vídeo. Minha, não tem ligado. E tá descarregado. Por favor. Ai, vai ficar assim mesmo. E aí, basicamente, após isso, temos um diálogo muito lindo que eu vou fazer questão de ler, porque, meu Deus, foi um diálogo muito lindo que aconteceu entre eles dois aqui agora, nesse momento. Que foi basicamente o seguinte: o Peter, evidentemente, ele já sabe que ele basicamente não tá mais com a Gwen, e ele se sente muito com isso, pede desculpas. Mas aí o Harry fala realmente, cara, eu que devo realmente pedir desculpas, porque eu deveria ter feito muito mais. Mas aí o Peter Parker falou, cara, um grande amigo uma vez me disse que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu entendo mesmo, mas não tenho certeza que esse é o grande sistema, por assim dizer, que o mundo funciona, em que vivemos. Acho que cada um de nós, todo mundo, tem uma grande responsabilidade de lutar pelo que acredita, com grande poder ou não. E aí o Harry, nossa, esse diálogo aqui eu achei bonitão, eu achei muito lindo esse diálogo. Mas aí, basicamente, o Harry se direciona Peter e faz uma pergunta bem interessante, por sinal. Ele acaba falando, eu tenho que te perguntar uma coisa, cara. Todo o tempo que eu te conheço, tudo estava indo pro inferno. Tudo ao nosso redor. Pequenos pedaços estavam sendo arrancados pouco a pouco, dia a dia, nos moendo, mas você nunca pareceu que isso te afetava. Você não se corrompe, nunca desiste. E você nem parece nem pensar o que fazer realmente, o que for aquilo que for certo. Você realmente faz aquilo realmente, o que é realmente o certo. Você luta realmente por aquilo que é certo. Como você consegue fazer isso, Peter? Peter Parker responde a pergunta e é uma resposta que me deixou bastante emocionado. E é por isso que eu falo, muito obrigado, Jonathan Hickman, como eu falei no início do vídeo. Que é o seguinte, quando o Peter Parker realmente vai responder para ele, meu Deus, eu tenho que me segurar porque na hora eu me emocionei bastante com essa resposta. Temos um flashback. E aí é nos revelado que basicamente, né, é nos cortado por esse flashback e é nos revelado que o Peter Parker descobriu que a MJ tá grávida. E aí o Peter Parker, ele fica surpreso. Porque, cara, o que a gente faz agora? O que nós vamos fazer agora?
E aí a MJ, ela fica um pouco tempo pensando sobre isso. E olha só, vou dar até os créditos aqui, cara. Eu gostei do Peter Parker com barba, mas esse Peter Parker sem barba também achei muito legal, né? Mas enfim, continuando a história, só foi um detalhe que eu achei legal. Mas enfim, e aí acaba que realmente a MJ para um pouco pra pensar, porque ela tá pensando como vai contar com o Peter. Claro que ela já sabia que ela já tava grávida, né? E ela tava pensando como ia contar pro Peter. E claro, o Peter Parker, ao saber que realmente a MJ tá grávida, ele fica muito preocupado, né? E aí acaba até falando, pô, ela terminando o ano, basicamente, ela acredita que ela vai conseguir um estágio agora que ela tá terminando a escola, a faculdade, né? E que recentemente o tio Ben conseguiu um prêmio relacionado a notícias e que possivelmente ele pode até entrar na empresa pra trabalhar, pra ajudar, coisas assim do tipo. Só que aí a MJ responde para o Peter, onde ela acaba falando, Peter, eu não espero, eu quero ser claro com você. Eu não estou pedindo pra você fazer nada. Eu não quero que você tenha que fazer nada. Aí o Peter Parker fica até mesmo preocupado, tipo assim, você tá terminando comigo? Ela falou que não, eu não tô terminando com você. Mas ela fala, meu Deus, não, mas eu não posso realmente pedir pra você parar de fazer alguma coisa. E aí o Peter até responde, mas eu não posso. Aí a MJ responde, o quê? Ele diz, te pedir. Aí a MJ mesmo responde, pedir, Peter. Eu não estava tentando. Aí a MJ responde, Peter, eu não estava tentando. Mas aí o Peter responde ela, MJ, eu levei 20 minutos pra saber que eu realmente te amava. Levei cerca de uma semana pra saber que eu te amo para sempre. E aí a MJ fala para o Peter, Peter, quer casar comigo? E aí o Peter Parker fala, putz, eu achava que essa era a minha parte, essa é a minha obrigação. Mas aí realmente eles se aceitam e realmente em se juntar e realmente se casar. Que, de fato, agora responde a pergunta do Harry. Por que ele é tão otimista? Por que ele sempre batalha pelo bem? Basicamente responde junto com a pergunta que a Gwen fala, onde ela diz, a Gwen, estou bem confiante de que isso vai ser uma coisa muito difícil que já fizemos. Talvez o que faremos, vou errar muitas vezes e você também vai errar. Mas não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo, fora da nossa janela ou lá no mundo. Temos que estar junto nisso, você e eu contra o mundo. Se necessário, mas para sempre. Eu e você. Misericórdia, que coisa linda. Ao mesmo tempo que o Peter responde pra ela, onde ela estava falando, sempre, não importa o que aconteça. É nos cortado realmente já para o presente. E aí, basicamente, o Peter Parker tá falando com a Gwen, com a Mary Jane, quer dizer. E aí, basicamente, ele fala com ela que realmente ele se sentiu que realmente perdeu algo. Que é o caso dos poderes, né? Que faltava algo dele. Mas após recuperar esses poderes, ele percebeu que perdeu outra coisa. O Gwen Stacy já sabia o que ele tinha perdido essa outra coisa. Que no caso eram esses momentos, né? O que dá, pelo menos ao meu entender, que é aqueles momentos com a família. Aquele momento de senso de responsabilidade. Que agora ele realmente se encontrou. Agora ele tem o poder e tem a sua amada. E agora ele realmente está encontrado. Que agora realmente acabou tudo e que agora eles estão juntos realmente nessa. E agora vai ser uma nova fase para a família dos Parker, por assim dizer. Basicamente encerrando que agora ele se encontrou. Mesmo que ele sentiu que perdeu algo no início, mas agora ele se encontrou. Porque agora ele realmente se alinhou em si. Agora o Peter Parker que a gente conhece, por assim dizer, no universo Ultimate, aquele cara com responsabilidade, com a sua namorada, Mary Jane, e vive essa vida, agora sim. Agora ele se encontrou. Porque o que estava perdendo era outra parte que é a sua vida pessoal. Mas agora ele conseguiu alinhar com as duas vidas e agora tá seguindo realmente em frente. E aí, finaliza com esse take maravilhoso, né, que é o Peter Parker em cima de um prédio. Mesmo take na edição final de número 1, com Peter Parker junto com a Mary Jane ao seu lado, a May lá embaixo e também o Richard também vestido de Homem-Aranha. E aí sim, finalizando Ultimate Homem-Aranha, capítulo 24. Vamos lá. A câmera acabou descarregando e foi até bom porque eu pude repensar mais sobre o que foi esse quadrinho final de Ultimate Homem-Aranha número 24 e o que foi, né, dando a consideração final, que é o universo, a run Ultimate Homem-Aranha sendo pai e feliz, por assim dizer. Primeiramente, sobre a história do Homem-Aranha 24. Quando eu vou falar do 24, eu englobo todo o quadrinho em si, todos os outros 23 quadrinhos que saíram. Cara, eu não posso negar. O Homem-Aranha Ultimate foi uma grande luz ao fim do túnel para nós que era fã do Homem-Aranha. Por vários motivos. Eu sei que ultimamente, infelizmente, a partir do quadrinho número, creio eu que 13 ou 15, início já no terceiro volume, diria eu, começou, talvez, muitas pessoas pararam de acompanhar o Homem-Aranha Ultimate. Eu fui um dos únicos, por assim dizer, brasileiros que fiquei trazendo vídeo aqui, outros vieram depois, mas eu continuei no vídeo aqui do Homem-Aranha Ultimate, porque eu achava interessante, achava necessário realmente trazer esses vídeos, porque eu de fato estava vendo uma coisa e que muitas pessoas conseguiram ver nessa run do Homem-Aranha Ultimate de Jonathan Hickman, que é o quê? Pra quem é fã do Homem-Aranha, sabe muito bem que mesmo que não tenha feito parte
parte de uma certa época ou algo assim do tipo, você sempre percebeu que o que os fãs do Homem-Aranha sempre queriam é uma evolução do personagem, especialmente a fase adulta, especialmente dele sendo o mais responsável possível, que para muitas pessoas, que é cuidar de uma família. Não tem como se negar. Um pai e uma mãe é um ápice de uma maturidade que você tem que pensar. E o Homem-Aranha, ele basicamente se resume a isso, não tem como se negar. É crescimento, é maturidade, é desenvolvimento do personagem, é identificação, humanização, enfim, todas essas coisas que deve se até já conhecer. E, claro, que com o fim do Homem-Aranha lá em One More Day e começou o início de Brand New Day, muitas pessoas foram muito afetadas porque do nada foram deletados mais de não sei quantos anos de história, sei lá, desde os anos 70 ou 87, que foi quando o Homem-Aranha e Mary Jane se casaram, tiveram um filho, perderam o filho, a filha no caso, tiveram a saga do clone, foi resolvido, depois tivemos toda a fase dos Straczynski e aí acabou que do nada, voltamos de novo aos anos 60, por exemplo. Foi literalmente um choque para todo mundo. Tanto que, inclusive, quando veio essa fase nova do Brand New Day, começou uma run diferente do Homem-Aranha chamada Renove Teus Votos, que foi um Homem-Aranha sendo pai de uma criança, a May, eu acho que não era May, eu acho que nesse universo era Anne, e aí tinha a sua esposa Mary Jane, e era literalmente uma família aranha em ação. Ficou um pouco maçante quando entrou a fase adolescente da May ou Anne, basicamente. Mas depois, o pessoal gostou bastante desse quadrinho do Peter Parker sendo pai. E é que muita gente deseja Peter Parker, por esse personagem que é o que a gente acha que é o mais perfeito pra ele nesse momento, que é ele sendo pai de família, tendo realmente uma sua filha, sendo casado com a Mary Jane. Só que olha o que aconteceu. Ao longo do tempo que foi se vindo, começou-se a criar uma imagem muito ruim de alguns personagens do Homem-Aranha. Por exemplo, o Peter Parker começou a ser visto mais como uma criança, muito mais imaturo, não tomou suas decisões, ficou muito conhecido, por exemplo, de isso daqui, eu quero fazer um vídeo específico sobre isso, mas olha, ficou muito conhecido que, meu Deus, o Peter Parker é um herói que tem que sofrer no final do dia. Não é isso, misericórdia, não é isso. E isso ficou muito conhecido. Creio que isso é pré-culpa do Homem-Aranha de Tobey Maguire que o senhor quis adaptar. Mas eu não levo totalmente culpa porque são histórias maravilhosas de se ver. E aí, não somente isso, como ele ficou meio manchado com como tem que ser o final de uma história do Homem-Aranha, que tem que ser acabando mal, ou a balança Homem-Aranha, né? A vida Homem-Aranha balança, a gangorra do Homem-Aranha, o Homem-Aranha sobe, o Peter Parker desce, ou vice-versa, que tem essa analogia que o pessoal da internet cria. Cara, ficou muito essa imagem, ficou muito. Sem contar o principal, que é o seguinte: qual é um dos casais mais icônicos da cultura geek, basicamente, é sem dúvida o Peter Parker e a Mary Jane. Só que a Mary Jane começou a ficar muito manchada também, não é nem por conta dos filmes do Homem-Aranha e do Tobey Maguire, mas até mesmo nas animações, como a de 2008, que particularmente não gosto muito daquela versão. A única que eu de fato gostei da Mary Jane, inclusive, até pulei aqui, foi a animação de 2017. A última temporada eu gostei muito da apresentação da Mary Jane daquela versão da animação, por incrível que pareça. Eu sei que ela é meio estranhazinha, mas tem os seus pontos bons naquela animação. Mas enfim, acabou que ficou muito manchado. Então, o que o público tinha em geral era o quê? Que a Mary Jane era uma boa namorada do Homem-Aranha, que a Mary Jane era namorada do Homem-Aranha, só que não era tão bom assim, não era tão bom, era só uma mulher qualquer, assim, uma metidinha. E o Peter Parker era um cara que era uma criança, mas que tinha que ter uma responsabilidade, e que no final do dia acontecia uma coisa boa, mas no final do dia tinha uma coisa ruim que acontecia, uma grande consequência. Não que isso não possa ter, mas isso foi a grande mais destacada do Homem-Aranha. E aí veio o Homem-Aranha Ultimate e quebra esse tabu. E é por isso que eu continuei trazendo essa história aqui no canal, porque ele quebrou esse tabu, que é o quê? Mostrou o Peter Parker sendo pai e a Mary Jane sendo mãe. E eu não posso negar. Por minhas palavras, e sinceramente, é a única que vale aqui nesse momento. Foi perfeito. O casal Peter e Mary Jane sendo pais nesse universo do Homem-Aranha Ultimate foi simplesmente perfeito. E é isso que, sinceramente, é isso que conta nesse momento, porque, cara, o jeito que o Jonathan Hickman adaptou a Mary Jane e o Homem-Aranha foi justamente isso. E foi o que, principalmente de minha parte, que eu queria ver do Homem-Aranha maduro, que é ele sendo pai e mãe. E essa imagem que, na minha opinião, não tem como se negar. O pessoal fala que maturidade várias consequências aconteceram pela vida e que você teve muitos ensinamentos, não sei o quê, e de fato mas não tem como se negar que se a gente fosse resumir um arquétipo de maturidade, não tem como se negar que o arquétipo de maturidade seria um pai e uma mãe, porque de fato o pai e a mãe têm a experiência total
agora cuidar de uma criança. O que a criança vai tomar, a decisão, o adolescente, a criança, o que ele fizer, o pai vai saber que aquilo é certo, ele vai saber que aquilo é errado, ele vai saber que daquele caminho não vai dar certo. Por quê, no final das contas? Porque no final das contas, ele tá servindo a criança. Ele tá sendo pai, ele tá servindo, ela tá sendo mãe, ela tá servindo a criança, a menina, o menino. E é isso, não tem como se negar. E é isso que o Jonathan Hickman fez. E ele fez esplendidamente em todas as vezes que tinha essa relação, nos 24 edições que foram lançadas. Todas. Na minha opinião, tanto que ele finaliza o quadrinho 24. Ele sabe que ele foi bom nisso, porque ele finalizou o último quadrinho do Homem-Aranha aqui, realmente com a família sendo centralizada. E ele fez isso e entregou esse ouro. Eu amei. E eu acho que ele sabia que realmente esse era o grande ouro que ele podia entregar aos fãs do Homem-Aranha. Tanto que por isso que eu até achei interessante dele expandir o universo e mostrar outros personagens do Homem-Aranha. Focar um pouco no Wilson Fisk, no Senhor Negativo, na Goi-Aranha, do Harry Osborn. Eu achei interessante ele focar essas outras coisas, porque de fato o grande ouro ele estava guardando para a família do Peter. Ele só estava desenvolvendo personagens. E eu sei que essa parte é uma parte muito polêmica entre os fãs do Homem-Aranha, porque tinha quadrinho, como por exemplo do Homem-Aranha da história do Senhor Negativo, que literalmente o Homem-Aranha aparece na última página. Só na última página ele realmente aparece. Mas basicamente isso não me incomodava, porque eu gostava da história, eu tava me envolvendo na história. Mesmo que eu não sabia inglês, eu tava lendo lá, mas eu tava me envolvendo com a história. E eu achei interessante. E sem contar que ao mesmo tempo que ele quebrou esse tabu do Peter Parker no final do dia ter uma má história, não. Ele fez que no final da história fosse uma história legal. Que os dois vençam. Que os dois lados vençam. E é uma coisa boa. E é o que ele entrega nesse último quadrinho do Homem-Aranha Ultimate. Que é o Peter Parker e o Homem-Aranha vencendo. Nem o Peter e o Homem-Aranha perde. Olha que louco. Nem o Peter e o Homem-Aranha perde. Os dois ganham. Quem tava perdendo era o Peter, porque ele não sabia o que fazer. E aí ele descobre o que ele tem que fazer, que é ser o Homem-Aranha, mas ao mesmo tempo ter a responsabilidade de cuidar da sua família, dele ser o Homem-Aranha e proteger a sua família. Eu achei isso maravilhoso. A forma que ele adaptou o Peter Parker, dele ser engraçado, mas também um homem maduro, saber realmente como cuidar da sua família, mas ao mesmo tempo não saber. E aí vem a Mary Jane, é por isso que eu achei interessante isso. E aí vem a Mary Jane pra consolar ele, ser também esse outro alicerce, por assim dizer, que também ajuda ele, e ele ajuda ela, e tem essa relação de amor, essa relação de maturidade, essa relação de, por assim dizer, entre aspas, empresa para cuidar dos seus filhos, para saber qual é o melhor para eles, qual vai ser o melhor para o futuro deles, por assim dizer. E é isso que eu achei maravilhoso. E não é à toa que a Mary Jane desse quadrinho está espetacular, desde o início até esse final. Mostrou o flashback dela jovem e, como eu falei aqui, eu me emocionei. Eu até tenho um ciscozinho assim no meu olho assim, um barrado assim, e é louco de se pensar que quando você vê a reação das pessoas contando essa parte, porque quando eu trago esses vídeos aqui, eu não apenas leio e trago, eu vejo vídeos das pessoas para também ver se tem coisas que eu deixei passar e trazer o vídeo aqui para vocês, né? Por isso que demora um pouco aqui para trazer, porque eu quero trazer algo até que bonitinho aqui. Só que aí, quando eu vejo o pessoal falando essa parte, é até engraçado, que parece que o pessoal não acredita que, meu Deus, essa é a Mary Jane? O pessoal fica meio que encantado. Ó, o que eu fico vendo, né? Isso é a minha interpretação. Mas é maravilhoso como ele conseguiu entregar uma Mary Jane tão boa, uma mulher que tem a essência certa. Ele entendeu a essência certa e entregou. Não ficou naquele subjetivo. O que é mais ou menos? Não. Ele entendeu a essência do ápice do que foi a Mary Jane depois da morte o casamento e a época do Straczynski. E por mim, na minha opinião, o Pigretou isso. Claro, que a fase do Straczynski, por exemplo, é uma fase maravilhosa entre a relação deles dois. Nos anos 90 eu não gosto tanto, porque eu acho muito estranha, mas eu acho que pra mim, atualmente, essa fase do ápice do casal deles dois. E ele conseguiu entregar isso muito bem. Eu amei a história, né? Por mim, eu vou fazer questão de comprar todos os quadrinhos. Atualmente só tem o volume 1, mas eu tô sabendo que já tem o volume 2, e esse ano vai sair o volume 3, ou seja, vai sair até mais ou menos até o capítulo 16, creio eu, não tenho certeza, mas já tem até o número 12 aqui no Brasil, a versão traduzida. Inclusive, tá aqui na descrição do vídeo, caso você queira comprar. O quadrinho do Homem-Aranha Ultimate tá até o volume 2, né? Porque ainda vai sair o 3 e o 4 ainda, que ainda não estão sendo traduzidos. Mas, particularmente, eu amei o quadrinho. Amei a história. Enfim, claro que eu não nego que talvez possa ter dado uma cansada num certo momento ali, mas particularmente eu tava me envolvendo com a história. Eu, particularmente, não sei em questão é vocês, né? Por isso que eu peço que vocês comentem embaixo o que vocês acharam sobre a história. E fique sabendo que esse daqui não é o último vídeo do Homem-Aranha Ultimate ainda não, viu? Ainda vai sair o último vídeo do Homem-Aranha Ultimate, que vai ser a história completa. Porque se você é um aracnídeo forte aqui do canal, você sabe que eu trouxe as histórias desde o capítulo 7 até agora. Eu ainda não trouxe os 6 primeiros quadrinhos do Homem-Aranha, que eu ainda vou ter que gravar
e trazer aqui e compilar todos os vídeos para vocês verem em um só vídeo só. Ainda vai sair esse vídeo, mas, por assim dizer, esse é o nosso último vídeo do Homem-Aranha Ultimate. Muito obrigado se você ficou me acompanhando até agora, me acompanhou essa saga. Bom, tenho agora que me retirar, porque agora tem que começar uma certa leitura aí para um certo vídeo aí, então. Enfim, se você quiser esses quadrinhos sempre tem um link na descrição do vídeo, ok? É isso. Um beijo, abraço e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your pain. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about your